Bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai encontrar mensagens poderosas e revelações que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida espiritual. Você é uma bênção e estamos felizes por ter você conosco nesta jornada de descoberta e crescimento. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Vamos juntos trilhar esse caminho de sabedoria e inspiração. Agora, vamos para a história. E se eu te dissesse que a maioria dos cristãos está vivendo muito abaixo do que Deus planejou? Que há uma verdade escondida nas Escrituras, tão poderosa que poderia transformar completamente sua vida espiritual, mas que quase ninguém fala sobre isso. A realidade é que muitos estão presos a um modelo de fé superficial, sem saber que já possuem, em Cristo, uma identidade que os torna inabaláveis. E se você ainda não experimentou essa liberdade, essa força, essa autoridade, é porque talvez nunca tenha ouvido essa revelação antes. A questão é, por que isso não é ensinado com clareza? Será que há algo que não querem que você descubra? A verdade sobre sua identificação com Cristo não é apenas um conceito teológico. É a chave para vencer qualquer batalha, superar qualquer fraqueza e viver uma vida que reflita o reino de Deus. A Bíblia já revelou tudo, mas sem essa compreensão, é como ter um cofre cheio de tesouros e nunca usar a chave para abri-lo. Mateus 28:6 declara: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Se Ele ressuscitou e nós somos um com Ele, então o que isso significa para a nossa vida hoje? Se você já se sentiu frustrado na fé, se já se perguntou por que ainda luta tanto contra as mesmas dificuldades, se sente que falta algo na sua caminhada, então assista até o final, porque essa revelação pode mudar tudo. O que eu vou te mostrar não é mais uma teoria, é uma verdade que pode revolucionar sua vida. Mas antes, preciso te contar um segredo que muitos desconhecem. Já sentiu que falta algo na sua caminhada com Deus? Aquela sensação de que, por mais que tente, ainda não está vivendo a plenitude da fé. Muitas pessoas passam anos dentro das igrejas sem nunca compreender a verdadeira revelação do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que somos um com Cristo, mas poucos realmente entendem o que isso significa na prática. Em Mateus 28:6, vemos que Jesus ressuscitou, vencendo a morte. Mas o que isso tem a ver com a nossa identidade? Se ele venceu, por que ainda há tantos cristãos vivendo como derrotados? A resposta está na falta de entendimento sobre a nossa posição em Cristo. Em João 20:17, Jesus diz: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Isso significa que, ao crer nele, somos inseridos nessa mesma filiação divina. Não somos apenas seguidores de um mestre, mas co-herdeiros de uma nova aliança, como descrito em Hebreus 9:11-12. No entanto, se a mente da pessoa ainda está presa à velha identidade, ela continuará vivendo como se fosse apenas um pecador, tentando se esforçar para agradar a Deus, ao invés de viver como alguém que já foi transformado. Imagine alguém que herda uma grande fortuna, mas continua vivendo como se estivesse falido porque nunca soube da herança. É assim que muitos vivem a fé, sem saber que em Cristo receberam uma nova vida, um novo nome, uma nova posição. Hebreus 7:22 nos lembra que Jesus é o fiador de uma aliança superior. Mas, se você não souber o que essa aliança te garante, continuará preso a limitações que já foram quebradas na cruz. Agora, se tudo isso é verdade, como podemos realmente viver essa identidade? Isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. A identidade em Cristo não é apenas um conceito teológico, é uma realidade espiritual que muda completamente a forma como vivemos. Se alguém ainda se vê como um pecador fraco, tentando agradar a Deus por mérito próprio, continuará preso ao ciclo de culpa e condenação. Mas João 16:23 deixa claro que temos livre acesso ao Pai por meio de Cristo.
Já pensou no que isso significa? Você não precisa mendigar bênçãos ou ficar na incerteza se Deus irá te ouvir. Efésios 1:3 afirma que já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, o que falta não é Deus te dar algo novo, é você se apropriar do que já te foi concedido. Agora, como isso funciona na prática? Pense em alguém que tem um cartão de crédito ilimitado, mas continua vivendo como se estivesse sem dinheiro porque nunca ativou o cartão. A palavra de Deus é essa ativação. Quando Colossenses 3:3 diz que nossa vida está escondida com Cristo em Deus, significa que já possuímos tudo o que precisamos para viver essa nova realidade. Mas sem a renovação da mente, continuamos presos às velhas formas de pensar, como se ainda fôssemos escravos do medo, da dúvida e da fraqueza. A transformação começa quando tomamos posse dessa verdade. E como tomar posse disso? A resposta está na revelação do Senhor Jesus Cristo e no poder do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11 afirma que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Isso quer dizer que não é pela força do braço, mas pelo reconhecimento do que já foi conquistado na cruz. Então, se tudo já foi feito, por que muitos ainda vivem em derrotas espirituais? A resposta está no entendimento sobre autoridade. A autoridade espiritual não é um privilégio de poucos. É um direito de todo aquele que nasceu de novo em Cristo. No entanto, muitos ainda vivem como se fossem vítimas das circunstâncias, sem saber que receberam poder sobre toda a obra do inimigo. Hebreus 9:24 nos lembra que Cristo entrou no próprio céu para interceder por nós diante de Deus. Isso significa que ele não apenas nos salvou, mas também nos garantiu acesso direto à presença do Pai. O problema é que, sem essa consciência, muitos vivem à mercê do medo, da opressão e da dúvida, esquecendo que João 10:10 nos alerta sobre o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas como exercer essa autoridade? Imagine um policial sem farda e sem identificação. Ele pode ter toda a autoridade concedida pelo governo, mas se não souber disso ou não agir com confiança, ninguém vai respeitá-lo. O mesmo acontece com o cristão. 2 Coríntios 5:17 afirma que em Cristo somos uma nova criação. Mas essa verdade só se manifesta quando nos posicionamos em fé. A autoridade não é sentir, é saber. João 15:5 nos ensina que sem Cristo nada podemos fazer, mas com ele podemos manifestar o reino de Deus na terra. A autoridade espiritual é ativada pelo conhecimento e pela fé na palavra. E essa autoridade não é só para enfrentar ataques espirituais, mas também para viver acima das limitações do mundo. 1 João 5:13 nos diz que podemos ter certeza da vida eterna. E isso inclui uma vida abundante aqui e agora. No entanto, se não renovarmos a mente com a verdade, continuaremos vivendo abaixo do que Cristo conquistou. Então, como renovar a mente para manifestar essa autoridade? Isso nos leva a um ponto essencial. Renovar a mente é a chave para transformar a vida. Sem isso, um cristão pode ter todas as promessas de Deus à disposição, mas continuar vivendo como se nada tivesse mudado. Romanos 12:2 nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. O problema é que muitos ainda pensam como antes da conversão, carregando medos, crenças limitantes e um senso de indignidade que não condiz com a nova identidade em Cristo. Colossenses 3:16 diz para deixarmos a palavra de Cristo habitar ricamente em nós, porque só a verdade pode arrancar as mentiras que nos mantêm presos. E como colocar isso em prática? Pense em alguém que deseja mudar de vida financeiramente, mas continua consumindo conteúdos que reforçam uma mentalidade de escassez. Não basta apenas querer prosperar, é preciso cercar-se de informações que moldem um novo pensamento.
Da mesma forma, para renovar a mente em Cristo, precisamos investir tempo na palavra, na oração e na comunhão com o Espírito Santo. Atos 20:32 nos diz que a palavra da graça é capaz de nos edificar e nos dar herança entre os santificados. Ou seja, não se trata apenas de conhecer, mas de absorver e aplicar essa verdade diariamente. A mente renovada enxerga as circunstâncias de outra forma. Alguém pode olhar para uma crise e ver um problema, enquanto o outro, com a mente transformada, vê uma oportunidade para Deus agir. E 2 Pedro 1:4 fala que somos participantes da natureza divina, mas se não meditarmos nessa realidade, continuaremos nos comportando como meros humanos, sujeitos às mesmas limitações. Mas como viver essa transformação na prática? Isso nos leva a um aspecto ainda mais profundo. Viver essa transformação na prática exige uma fé ativa. Muitos acreditam que fé é apenas acreditar em Deus, mas a fé bíblica vai muito além. É uma certeza tão profunda que se traduz em atitudes. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Isso significa que não basta saber que somos um com Cristo, é preciso agir como tal. João 14:12 nos ensina que aqueles que creem em Jesus farão as mesmas obras que ele fez, e até maiores. Então, se ele curou, libertou, venceu o pecado e o diabo, por que muitos cristãos ainda vivem como se estivessem derrotados? A resposta está na diferença entre saber e viver. Imagine um atleta que tem todas as condições para vencer uma competição, mas não treina nem se prepara. Ele tem potencial, mas sem ação nunca verá os resultados. O mesmo acontece na vida espiritual. Efésios 1:3 nos garante que já fomos abençoados, mas se não vivermos essa verdade, continuaremos pedindo a Deus coisas que Ele já nos deu. A fé ativa se manifesta em oração ousada, declarações alinhadas com a palavra e uma postura de quem sabe que já venceu. A questão não é se Deus pode, Ele já fez. A pergunta é, você está vivendo como alguém que crê nisso? Aqueles que vivem pela fé não reagem às circunstâncias, mas as moldam pela palavra. 2 Coríntios 4:13 diz que temos o mesmo espírito da fé, por isso cremos e falamos. A boca precisa concordar com a verdade de Deus e não com os medos da mente natural. Quando a fé se torna prática, a identidade em Cristo deixa de ser uma teoria e passa a ser a base de uma vida sobrenatural. Mas será que isso significa que nunca enfrentaremos dificuldades? Muito pelo contrário. A vida cristã não é um mar de rosas, mas a diferença está em como enfrentamos as dificuldades. Jesus nunca prometeu ausência de desafios, mas garantiu vitória sobre eles. João 16:33 nos lembra que no mundo teremos aflições, mas podemos ter ânimo, porque Ele venceu o mundo. Isso significa que os problemas não definem nossa identidade, nem determinam nosso destino. Muitos se desesperam diante das crises porque ainda não compreenderam que estão escondidos com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Se nossa vida está nele, então não há nada que possa nos separar do seu propósito. O segredo está na perspectiva. Imagine 2 soldados em batalha. Um está apavorado porque só vê o inimigo. O outro está confiante porque sabe que tem reforços ao seu lado. A diferença entre os dois não é a situação, mas a consciência do que tem a seu favor. Da mesma forma, quando enfrentamos dificuldades com a revelação do Senhor Jesus Cristo, sabemos que não lutamos sozinhos. Hebreus 7:22 nos garante que temos uma aliança superior, firmada em promessas melhores. Isso significa que, independente das circunstâncias, já possuímos a vitória. Só precisamos nos posicionar com fé. E como manter essa postura diante das dificuldades? A resposta está naquilo que alimentamos. Se nos nutrimos da palavra, nossa fé cresce e nossa mente se fortalece. Se nos enchemos de dúvidas e medo,
nos tornamos presas fáceis para o desânimo. Apocalipse 12:11 declara que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Ou seja, a vitória já foi conquistada, mas precisa ser manifestada através da nossa confissão e posicionamento. Mas e quando a fraqueza bate? É aí que entendemos um princípio ainda mais profundo. A fraqueza não é um problema quando sabemos onde está a nossa força. Muitos desanimam porque tentam vencer as batalhas espirituais com suas próprias forças, esquecendo que somos um com Cristo. João 15:5 é claro: sem Ele, nada podemos fazer. Isso significa que qualquer tentativa de viver a vida cristã sem depender dele será frustrante. Mas quando reconhecemos que nossa suficiência vem de Deus, até nossas fraquezas se tornam oportunidades para manifestar o poder dele. Hebreus 9:11-12 nos lembra que Jesus entrou no Santo dos Santos com seu próprio sangue e garantiu uma redenção eterna. Ou seja, nossa força não está no esforço humano, mas na obra consumada da cruz. Para entender isso, basta olhar para um carro sem combustível. Ele pode ser bonito, potente e cheio de tecnologia, mas sem combustível não sai do lugar. Assim é o cristão que tenta viver sem comunhão com Deus. João 16:23 ensina que tudo o que pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos dará. Isso significa que não precisamos lutar sozinhos. Temos um acesso direto à fonte de toda a força. Em vez de tentar suportar tudo sozinho, devemos aprender a nos render à graça de Deus. Essa é a diferença entre viver sobrecarregado e viver em descanso. E esse descanso não significa inércia, mas confiança. Efésios 1:3 nos garante que já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Se essa é a verdade, então por que tantos ainda vivem como se estivessem mendigando favores de Deus? Porque ainda não compreenderam como ativar essa realidade, e é exatamente isso que precisamos explorar agora. Ativar essa realidade não é sobre esperar passivamente que algo aconteça, é sobre tomar posse do que já foi dado. A Bíblia é clara: somos novas criaturas em Cristo, 2 Coríntios 5:17. Mas se não renovarmos nossa mente para essa verdade, continuaremos vivendo como se nada tivesse mudado. É como alguém que recebe uma herança milionária, mas continua vivendo na miséria porque nunca foi ao banco retirar o dinheiro. João 10:10 nos mostra que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, mas essa abundância só se manifesta quando entendemos e aplicamos nossa identidade nele. E como fazer isso na prática? Primeiro, mudando nossa confissão. Muitas vezes, as palavras que saem da nossa boca contradizem o que Deus diz sobre nós. Em vez de declarar fraqueza, devemos afirmar: sou forte no Senhor. Colossenses 3:16. Em vez de temer a escassez, devemos proclamar: meu Deus supre todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso, quando a palavra de Deus habita em nós ricamente, começamos a falar e viver de acordo com a verdade. Isso transforma completamente a maneira como enfrentamos os desafios. Quem entende que está assentado com Cristo nos lugares celestiais, Efésios 2:6, não teme más notícias, não se desespera com crises e não se vê como vítima. Mas será que essa identidade nos isenta de lutas? Pelo contrário, quanto mais andamos na revelação do Senhor Jesus Cristo, mais enfrentamos resistência espiritual. E é exatamente isso que nos leva ao ponto final desta jornada. A resistência espiritual é a prova de que estamos avançando no reino. O diabo não se preocupa com cristãos que vivem na ignorância sobre sua identidade. Ele teme aqueles que sabem quem são em Cristo. É por isso que a oposição aumenta quando alguém começa a viver pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais.
Isso significa que muitos dos desafios que enfrentamos não são meras coincidências, mas tentativas de nos desviar da verdade. Só que há uma notícia poderosa. Já vencemos. Colossenses 2,15 declara que Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. E se a vitória já foi garantida, o que nos cabe fazer? Permanecer firmes. Apocalipse 12:11 revela que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Isso significa que, além de crer, precisamos declarar. O inimigo não pode roubar nossa identidade se estivermos enraizados na palavra. Um guerreiro que sabe que já venceu não recua. Ele avança porque conhece sua autoridade. João 20:17 mostra Jesus ressuscitado, declarando a vitória. E essa mesma ressurreição nos garante acesso ao Pai. Nada pode nos separar dessa realidade, a não ser nossa própria incredulidade. Mas e agora? Agora que entendemos quem somos em Cristo, o que vem depois? A revelação não é um ponto final, mas um começo. Atos 20:32 nos lembra que a palavra da graça é capaz de edificar e dar herança aos santificados. Isso significa que, a partir daqui, a jornada só está começando. Mas para seguir adiante, há um passo essencial que ainda precisa ser dado. Agora que você entende a importância dessa revelação, eu te pergunto, você já entregou sua vida completamente a Jesus Cristo? Será que você está vivendo a plenitude do que Ele fez por você na cruz? Não é hora de esperar mais. A chave para a verdadeira liberdade espiritual já está nas suas mãos. O que você vai fazer com isso? Não há mais desculpas. O poder de Cristo já está disponível para você. O convite que ele fez em João 10:10 é para todos que quiserem viver uma vida abundante, livre de condenação e cheia de propósito. Mas para viver essa vida é necessário um passo, entregar-se completamente a Ele. Jesus quer ser seu Senhor, não só em palavras, mas em atitudes, decisões e principalmente em como você se vê. Se você nunca tomou essa decisão ou se sente distante dele, é hora de dar esse passo. Não é sobre perfeição, é sobre rendição. Colossenses 3:3 nos lembra que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, onde está a sua vida agora? Ela está em Cristo, ou você ainda está tentando lidar com tudo sozinho? Eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre essa revelação poderosa. Deixe essa verdade transformar sua vida. Não viva mais uma hora sem entender quem você é em Cristo. Porque quando você viver essa verdade, verá as montanhas se moverem, a paz invadir seu coração e uma nova identidade se manifestar em você. Está pronto para viver a vida que Deus tem para você? Então vamos juntos, rumo à plenitude de Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que assim como os cegos que tiveram suas escamas caídas, os olhos espirituais de cada um se abram para a verdade revelada em Cristo. Que toda cegueira espiritual seja removida e que eles possam ver claramente a identidade em Cristo que têm e o poder que já lhes foi dado para viver uma vida vitoriosa e abundante. Senhor, que as sementes plantadas hoje em seus corações caiam em terreno fértil, onde a palavra frutifique 30, 60 e até 100 por um. Que cada mente seja renovada pela tua verdade e que essa revelação transforme suas vidas para sempre. Que eles compreendam que já são abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. E que toda luta espiritual seja vencida pela autoridade que tem em Cristo. Eu declaro sobre cada um que está ouvindo que eles já têm a vitória, que eles possam viver a vida que o Senhor planejou para eles com fé, autoridade e propósito. Em nome de Jesus. Amém.